O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 97. Agastya se casa com Lopamudra. Ela deseja cama confortável para a relação sexual. Lomasa continuou: quando Agastya pensou que aquela menina era competente para os deveres da vida familiar, ele se aproximou daquele senhor da terra, o soberano dos Vidarbhas, e dirigindo-se a ele, disse: eu te peço, ó rei, para me conceder a tua filha Lopamudra. Assim abordado pelo Muni, o rei dos Vidarbhas desfaleceu. E embora relutante em dar sua filha ao Muni, ele não ousou recusar. E aquele senhor da terra então, aproximando-se de sua rainha, disse: este rishi é dotado de grande energia. Se enfurecido ele pode me consumir com o fogo da sua maldição. Ó tu de rosto meigo, dize-me qual é teu desejo. Ouvindo essas palavras do rei, ela não proferiu nenhuma palavra. E vendo o rei junto com a rainha afligido pela tristeza, Lopamudra se aproximou deles no momento devido e disse: ó monarca, não cabe a te sofrer por minha causa. Entrega-me para Agastya, e, ó pai, salva a ti mesmo por me entregar. E a essas palavras de sua filha, ó monarca, o rei entregou Lopamudra para o ilustre Agastya com os ritos devidos. E obtendo-a como esposa, Agastya se dirigiu a Lopamudra, dizendo: joga fora esses mantos e ornamentos caros. E, a essas palavras de seu marido, aquela donzela de olhos grandes e coxas cônicas como o tronco da bananeira jogou fora seus mantos belos e caros de boa textura. E jogando-os fora, ela se vestiu em trapos e cascas e camurça e se tornou igual a seu marido em votos e ações. E indo então para Gangadivara, aquele ilustre e melhor dos rishis começou a praticar as penitências mais severas junto com sua esposa que o auxiliava. E a própria Lopamudra, bem satisfeita, começou a servir ao seu marido pelo respeito profundo que ela tinha por ele. E o elevado Agastya também começou a demonstrar grande amor por sua esposa. Depois de um tempo considerável, ó rei, o ilustre rishi um dia viu Lopamudra, brilhante em esplendor ascético, se levantar depois do banho em seu período fértil. E satisfeito com a moça por seus serviços, sua pureza e autocontrole, como também com sua graça e beleza, ele a convocou para relações maritais. A moça, no entanto, unindo as mãos, timidamente mas carinhosamente dirigiu-se ao rishi, dizendo: o marido, sem dúvida, se casa com a mulher por causa de descendência. Mas cabe a ti, ó rishi, demonstrar por mim aquele amor que eu tenho por ti. E cabe a ti, ó regenerado, te aproximar de mim em uma cama como aquela que eu tinha no palácio do meu pai. Eu também desejo que tu estejas enfeitado em guirlandas de flores e outros ornamentos, e que eu me aproxime de ti enfeitada naqueles ornamentos celestes que eu gosto. Do contrário, eu não posso me aproximar de ti, vestida nestes trapos tingidos de vermelho. Nem, ó rishi regenerado, é pecaminoso usar ornamentos nessa ocasião. Ouvindo essas palavras de sua esposa, Agastya respondeu: ó moça abençoada, ó tu de cintura fina, eu não tenho riqueza como a que o teu pai tem, ó Lopamudra. Ela respondeu dizendo: tu que és dotado de riqueza de ascetismo és certamente capaz de trazer para cá em um instante, por poder ascético, tudo que existe no mundo dos homens. Agastya disse: é assim mesmo como tu disseste. Isso, no entanto, gastaria o meu mérito ascético. Ó, pede-me para fazer algo que não possa diminuir o meu mérito ascético. Lopamudra então disse: ó tu dotado de riqueza de ascetismo, o meu período não durará muito tempo, eu não desejo, no entanto, me aproximar de ti de outra maneira. Nem eu desejo diminuir o teu mérito ascético de nenhuma maneira. Cabe a ti, no entanto, fazer como eu desejo, sem ferir tua virtude. Agastya então disse: ó moça abençoada, se essa é a decisão que tu fixaste em teu coração, eu sairei em busca de riqueza. Enquanto isso, permanece aqui como quiseres. Capítulo 98.
Agastya parte em busca de riqueza. Todos os reis têm renda e despesa iguais. Vai até Uvala. Lomasa continuou. Agastya então, ó filho da tribo Kuru, foi ao rei Srutarvan, que era considerado como mais rico do que outros reis, para pedir riqueza. E aquele monarca, sabendo da chegada do rishi nascido no Pot nas fronteiras de seus reinos, saiu com seus ministros e recebeu o homem santo com respeito. E o rei, oferecendo devidamente o Arghya em primeiro lugar, submissamente e com mãos unidas, perguntou então pela razão da chegada do rishi. E Agastya respondeu dizendo: ó Senhor da terra, saibas que eu vim a ti desejoso de riqueza. Dá-me uma porção de acordo com a tua capacidade e sem causar dano a outros. Lomasa continuou. O rei, então, mostrando para o rishi a igualdade de seus gastos e ganhos, disse: ó erudito, pega de minhas posses a riqueza que te satisfizer. Vendo, no entanto, a igualdade dos gastos com a renda daquele monarca, o rishi, que sempre via ambos os lados com olhar imparcial, pensou que se ele pegasse qualquer coisa sob as circunstâncias, a sua ação resultaria em dano para criaturas. Levando, portanto, Srutarvan com ele, o rishi foi até Vradnasva. O último, sabendo da chegada deles em suas fronteiras, os recebeu devidamente. E Vradnasva também lhes ofereceu os arghiyas e água para lavar os pés. E o monarca, com a permissão deles, então perguntou pela razão da sua vinda. E Agastya disse: ó Senhor da terra, saibas que nós viemos a ti desejosos de riqueza. Dá-nos o que puderes, sem prejudicar outros. Lomasa continuou. Aquele monarca então, mostrando para eles a igualdade de seus gastos e ganhos, e disse: sabendo disso, peguem o que vocês desejam. O rishi, no entanto, que via ambos os lados com olhar imparcial, vendo a igualdade da renda com gastos daquele monarca, pensou que se ele pegasse qualquer coisa sob as circunstâncias, a sua ação resultaria em dano para todas as criaturas. Agastya e Srutarvan, com o rei Vradnasva, então foram ao filho de Purokutsa, Trasadazil, de riqueza enorme. Trasadazil, de grande alma, sabendo de sua chegada nos confins de seu reino, saiu, ó rei, e recebeu-os bem. E aquele melhor dos monarcas da linhagem de Ikshvaku, tendo adorado todos eles devidamente, perguntou pela razão da sua chegada. E Agastya respondeu: ó Senhor da terra, saibas que nós todos viemos a ti desejosos de riqueza. Dá-nos que puderes, sem prejudicar outros. Lomasa continuou. Aquele monarca então mostrou para eles a igualdade da sua renda com seus gastos, e disse: sabendo disso, peguem o que desejam. Vendo, no entanto, a igualdade dos gastos e ganhos daquele monarca, o rishi, que via ambos os lados com olhar imparcial, pensou que se ele pegasse qualquer coisa sob as circunstâncias, a sua ação resultaria em dano para todas as criaturas. Então, ó monarca, todos aqueles reis, olhando uns para os outros, falaram juntos para o rishi dizendo: ó Brahmane, há um Danava de nome Uvala que de todas as pessoas sobre a terra é possuidor de riqueza enorme. Que nós todos nos aproximemos dele hoje, e peçamos riqueza dele. Lomasa continuou. Essa sugestão, ó rei, de pedir riqueza para Uvala, lhes pareceu ser apropriada. E, ó monarca, todos eles foram juntos até Uvala depois disso. Capítulo 99. Vatapi cozido e oferecido, é digerido por Agastya. Ele recebe riqueza. Concede filha Drishazil para Lopamudra. Também a história de Rama perdendo a sua força. Rama encontra Rama. Lomasa disse: quando Uvala soube que aqueles reis, junto com o grande rishi, tinham chegado aos confins de seu domínio, ele saiu com seus ministros e os adorou devidamente. E aquele príncipe dos Asuras os recebeu com hospitalidade, entretendo-os, ó filho da tribo Kuru, com carne bem temperada fornecida por seu irmão Vatapi transformado em um carneiro.
Então todos aqueles sábios reais, contemplando o poderoso Asura Vatapin, que tinha sido transformado em um carneiro assim cozinhado para eles, ficaram tristes e desanimados e ficaram quase fora de si. Mas aquele melhor dos rishis, Agastya, dirigindo-se àqueles sábios reais, disse: não cedam à aflição, eu comerei o grande Asura. E o rishi poderoso então sentou-se em um assento excelente, e o príncipe dos Asuras, Ilvala, começou sorridente a distribuir a comida. E Agastya comeu toda a carne fornecida por Vatapi transformado em um carneiro. E depois que o jantar estava terminado, Ilvala começou a convocar seu irmão. Mas então só uma quantidade de ar saiu do estômago do rishi ilustre, com um som que era tão alto, ó filho, quanto o ribombo das nuvens. Ilvala disse repetidamente: saia, ó Vatapi. Então aquele melhor dos Munis, Agastya, irrompendo em risada, disse: como ele pode sair? Eu já digeri aquele grande Asura. E vendo seu irmão já digerido, Ilvala ficou triste e desanimado, e unindo as mãos, junto com seus ministros, dirigindo-se ao rishi e seus companheiros, disse: porque vocês vieram para cá, e o que eu posso fazer por vocês? E Agastya sorridente respondeu para Ilvala, dizendo: nós te conhecemos, ó Asura, como possuidor de grande poder, e também de riqueza enorme. Estes reis não são muito ricos, enquanto a minha necessidade de riqueza também é grande. Dá-nos o que puderes, sem prejudicar outros. Assim abordado, Ilvala saudou o rishi e disse: se tu disseres o que é que eu pretendo dar, então eu lhes darei riqueza. Ouvindo isso, Agastya disse: ó grande Asura, tu pretendes dar para cada um destes reis 10.000 vacas e igualmente muitas moedas de ouro. E para mim tu pretendes dar 2 vezes mais, como também um carro de ouro e um par de cavalos velozes como o pensamento. Se tu perguntares agora, tu logo saberás que seu carro é feito de ouro. Então, ó filho de Kunti, Ilvala fez perguntas e soube que o carro que ele pretendia dar era realmente um de ouro. E o Daitya então, com o coração triste, entregou muita riqueza e aquele carro, ao qual estavam unidos 2 corcéis chamados Virava e Surava. E aqueles corcéis, ó Bharata, levaram aqueles reis e Agastya e toda aquela riqueza para o retiro de Agastya no piscar de olhos. E aqueles sábios reais então, obtendo a permissão de Agastya, partiram para as suas respectivas cidades. E Agastya também com aquela riqueza fez tudo o que sua esposa Lopamudra desejava. E Lopamudra então disse: ó ilustre, tu agora realizaste todos os meus desejos. Gera em mim um filho que será possuidor de grande energia. E Agastya respondeu a ela, dizendo: ó abençoada e bela, eu estou muito satisfeito com a tua conduta. Ouve-me em relação à proposta que eu faço a respeito da tua progenie. Tu terias 1000 filhos, ou 100 filhos cada um igual a 10, ou 10 filhos cada um igual a 100, ou só um filho que possa derrotar 1000. Lopamudra respondeu: que eu tenha um filho igual a 1000, ó tu dotado de riqueza de ascetismo. Um filho bom e erudito é preferível a muitos maus. Lomasa continuou, dizendo que assim seja. Aquele Muni virtuoso então conheceu sua esposa devota de comportamento constante. E depois que ela tinha concebido, ele se retirou para a floresta. Depois que o Muni tinha ido embora, o feto cresceu por 7 anos. E depois que o 7º ano tinha terminado, saiu do útero o altamente erudito Dridasil, brilhante, ó Bharata, com esplendor próprio. E o grande Brahmani ilustre asceta, dotado de energia poderosa, tomou seu nascimento como o filho do Rishi, saindo do útero, como se repetindo os Vedas com as Upanishads e os Angas. Dotado de grande energia enquanto ainda uma criança, ele costumava carregar cargas de combustível sacrificial para o retiro de seu pai, e foi por essa razão chamado de Idmava, carregador de madeira sacrificial. E o Muni, vendo seu filho possuidor dessas virtudes, ficou muito contente. E foi assim, ó Bharata, que Agastya gerou um filho excelente por causa do qual seus antepassados, ó rei, alcançaram as regiões que eles desejavam.
E é desde aquele tempo que este local se tornou conhecido sobre a terra como o Retiro de Agastya. De fato, ó rei, este é o retiro agraciado com belezas numerosas daquele Agastya que matou Vatapi da raça de Prarada. A sagrada Bhagirathi, adorada por deuses e Gandharvas, corre suavemente por ele, como uma flâmula agitada pela brisa no céu. Mais longe também ela flui por cristas escarpadas, descendo cada vez mais, e parece uma cobra assustada jazendo pelas ladeiras íngremes. Emanando das madeixas emaranhadas de Madhava, ela segue adiante, inundando o país do sul e beneficiando-o como uma mãe, e no final se mistura com o oceano como se ela fosse sua noiva predileta. Banhem-se como desejarem neste rio sagrado, ó filhos de Pandu. E vê lá, ó Yudhishthira, o Tirtha de Brigu, que é famoso nos 3 mundos e adorado, ó rei, por grandes rishis. Banhando-se aqui, Rama da linhagem Brigu recuperou seu poder, que tinha sido tirado dele pelo filho de Dasarata. Banhando-te aqui, ó filho de Pandu, com teus irmãos e Krishna, tu certamente recuperarás aquela tua energia que foi tirada por Duryodhana, assim como Rama recuperou o que tinha sido tirado dele pelo filho de Dasarata em combate hostil. Vaisampayana continuou. Após essas palavras de Lomasa, Yudhishthira se banhou lá com seus irmãos e Krishna, e ofereceu oblações de água, ó Bharata, aos deuses e aos pitris. E, ó touro entre homens, depois que Yudhishthira tinha se banhado naquele Tirtha, o seu corpo resplandeceu com fulgor mais brilhante, e ele se tornou invisível em relação a todos os inimigos. O filho de Pandu então, ó rei, questionou Lomasa, dizendo, ó ilustre, por que a energia e poder de Rama foram tirados? E como também ele os recuperou? Ó exaltado, eu te peço, conta-me tudo. Lomasa disse, escuta, ó rei, a história de Rama, o filho de Dasarata, e de Rama da linhagem de Brigu dotado de inteligência. Para a destruição de Ravana, ó rei, Vishnu, em seu próprio corpo, tomou o nascimento como o filho do ilustre Dasarata. Nós vimos em Ayodhya aquele filho de Dasarata depois que ele tinha nascido. Foi então que Rama da linhagem de Brigu, o filho de Rishika com Renuka, ouvindo sobre Rama o filho de Dasarata, de ato sem máculas, foi para Ayodhya, impelido pela curiosidade, e levando consigo aquele arco celeste tão fatal, para os kshatriyas, para averiguar a coragem do filho de Dasarata. E Dasarata, sabendo que Rama da linhagem de Brigu tinha chegado aos confins dos seus domínios, designou seu próprio filho Rama para receber o herói com respeito. E vendo o filho de Dasarata se aproximar e permanecendo diante dele com armas prontas, Rama da linhagem de Brigu dirigiu-se a ele sorridente, o filho de Kunti, dizendo, ó rei, ó nobre, encordoa, se tu puderes, com toda a tua força, este arco que nas minhas mãos foi feito um instrumento de destruição da classe Kshatriya. Assim abordado o filho de Dasarata respondeu, ó ilustre, não cabe a ti me insultar dessa maneira. Nem eu sou, entre as classes regeneradas, deficiente nas virtudes da classe Kshatriya. Os descendentes de Ikshvaku em especial nunca se gabam da destreza de seus braços. Então, para o filho de Dasarata que falou desse modo, Rama da linhagem de Brigu respondeu, basta de palavras astuciosas, ó rei. Pega este arco. Nisto, Rama o filho de Dasarata pegou com raiva das mãos de Rama da linha de Brigu aquele arco celeste, que tinha dado a morte para os principais dos Kshatriyas. E, ó Bharata, o herói poderoso o encordou sorrindo sem o mínimo esforço, e com sua vibração alta como o estrondo do trovão assustou todas as criaturas. E Rama, o filho de Dasarata, então, dirigindo-se a Rama de Brigu disse, aqui, eu encordoei este arco. O que mais, ó Brahmane, eu farei para ti? Então Rama, o filho de Jamadagni, deu para o ilustre filho de Dasarata uma seta celeste e disse, colocando isto na corda do arco, puxa até tua orelha, ó herói. Lomasa continuou, ouvindo isso o filho de Dasarata flamejou de fúria e disse, eu ouvi o que tu disseste, e até te perdoei. Ó filho da linhagem de Brigu, tu és cheio de vaidade.
Pela graça do avô tu obtiveste energia que é superior à dos kshatriyas. E é por isso que tu me insultaste. Vê-me agora em minha forma natural, eu te dou visão. Então Rama da linhagem de Brigu contemplou no corpo do filho de Dasarata os Adityas com os vasos, os Rudras, os Sadias com os Marutas, os Pitris, o Tasana, as constelações estelares e os planetas, os Gandharvas, os Rakshasas, os Yakshas, os rios, os Tirtas, aqueles rishis eternos identificados com Brahma e chamados de Valquilias, os rishis celestes, os mares e montanhas, os Vedas com as Upanishads e Vashats e os sacrifícios, os Samas em sua forma viva, a ciência de armas, ó Bharata, e as nuvens com chuva e relâmpago, ó Yudhishthira. E o ilustre Vishnu então disparou aquela flecha. E nisto a terra encheu-se de sons de trovão, e meteoros ardentes, ó Bharata, começaram a flamejar pelo céu. E chuvas de pó e chuvas caíram sobre a superfície da terra. E furacões e sons terríveis convulsionaram tudo, e a própria terra começou a tremer. E, disparada pela mão de Rama, aquela flecha, confundindo por sua energia o outro Rama, voltou brilhando para as mãos de Rama. E Bhargava, que tinha sido assim privado de seus sentidos, recuperou a consciência e a vida, e Rama curvou-se a Rama, aquela manifestação do poder de Vishnu. E mandado por Vishnu ele foi para as montanhas de Mahendra. E daí em diante aquele grande asceta começou a morar lá, em terror e vergonha. E depois do término de um ano os Pitris, vendo Rama residindo lá privado de energia, com seu orgulho suprimido, e ele mesmo mergulhado em aflição, disseram para ele, ó filho, tendo te aproximado de Vishnu, o teu comportamento para com ele não foi apropriado. Ele sempre merece culto e respeito nos três mundos. Vai, ó filho, para aquele rio sagrado que leva o nome de Vaduzara. Banhando-te em todos os tirtas daquele rio, tu recuperarás a tua energia. Lá naquele rio estão os tirtas chamados de Ptoda, onde teu avô Brigu, ó Rama, na era celeste praticou penitências de grande mérito. Assim abordado por eles, Rama, ó filho de Kunti, fez o que os Pitris ordenaram, e obteve de volta neste Tirta, ó filho de Pandu, a energia que ele tinha perdido. Isso mesmo, ó filho, foi o que aconteceu a Rama de atos irrepreensíveis nos tempos passados, depois que ele tinha, ó rei, encontrado Vishnu na forma do filho de Dasarata.